Nós, com aquela experiência que nós tínhamos do presencial, e enquanto professores, a gente queria inovar as aulas, da melhor maneira que fosse. Eu me lembro que às vezes eu levava uma jarra bonita com flores, colocava do lado, sabe? Lembra, Ismael? Levava um castiçal, o professor Alcides pintou a cara no dia do índio. Né? Isso é interessante, porque mostra que nós somos professores. A gente não é apresentador de telejornal. Isso, mas só que assim, dentro do quadro imagético, esses recursos e essas inovações que vocês traziam nas teleaulas, era considerado para nós como poluição, né? Era imagem demais, tirava o foco, que era a questão do professor tá passando conhecimento. Havia aí uma confusão, um embatezinho entre a linguagem, o que é a linguagem televisiva, né, e o que é o pedagógico. Então, fazer essa união de forma que... Porque é algo realmente novo também. Foi um grande desafio. Não tinha modelos hoje também. Hoje nós não podemos dizer que já aprendemos tudo dos aspectos da linguagem televisiva, né? Mas um dos grandes desafios foi adequar justamente essa questão pedagógica à linguagem televisiva. No entanto, existia uma vontade muito grande, né? Tanto da equipe pedagógica, dos professores, quanto da equipe técnica, e se fazer algo novo até para que as aulas se tornassem mais interessantes. Eu lembro da professora Beth falando agora sobre o Dia do Índio, que eu pintei a cara, e até hoje eu encontro alunos e digo, professor, aquela aula marcou. Nunca Foi mais. Diferente, eu né? nunca esqueci aquela aula, e a partir dali eu vi que às vezes o professor tem que criar situações para chamar a atenção dos alunos, né? Dia das Mães também, eu recitei uma poesia, até um certo ponto, uma poesia triste, mas marcou muito os alunos. Aí depois a gente saía, a equipe técnica, né, da televisão, professor, mas não pode ser isso polui. Mas os alunos gostaram, nós temos que fazer o que pode aprender. Nós, equipe pedagógica, nós nunca afinamos bem com a equipe da comunicação. O tempo todo, vocês lembram, no início, isso durou muito tempo. Nós não concordávamos com as colocações que a equipe fazia para nós. E a equipe não concordava também com aquilo que a gente apresentava. Eu acho que faltou essa interação porque ninguém estava preparado. Nós tínhamos a vivência e o conhecimento pedagógico, vocês tinham o televisivo, mas essa integração foi que faltou. Mas hoje, até isso acertar, hoje quando a gente assiste uma aula, a gente percebe o tanto que cresceu, que nós crescemos em relação à posição tanto pedagógica, esse entrosamento pedagógico e técnico, né? Que a gente evoluiu e a gente fala, nossa, como que era a minha aula, né? Como que a gente vai percebendo. Houve também, assim, uma questão que ajudou, foi a questão da questão tecnológica, dos estúdios mesmo. Porque, às vezes, a gente atribuía a falta de alguma interatividade, movimentação, pelo espaço cênico que tinha, que poderia até ser melhor aproveitado. Mas, com o tempo, também foi possível fazer isso devido ao espaço ter sido ampliado, outros recursos terem sido a gente deixa assim bem claro que quando saiu do estúdio emprestado, né, da RedeSat, um estúdio de telejornalismo, então as aulas começaram no estúdio próprio da Unitins, mas era um estúdio adaptado, improvisado, não tinha espaço. Quando vocês chegaram lá, já estava, que foi concebido por quem? Quais foram os profissionais que trabalharam esse design, esse cenário? Engenheiros, exatamente. E nem de televisão. Então, eu fico... os professores não tinham espaço nem para movimentar, então tudo era limitado, tecnicamente, pedagogicamente. Aí a gente começa a pensar como essa capacidade de criação do ser humano, que naquele espaçozinho improvisado, só com a grande mesa que a gente passava aqui, quase topando já no cenário, né, para ficar atrás da mesa, aí a equipe técnica
conseguiu colocar o AIP em ação, porque aí a gente já jogava o AIP, utilizava o Chroma também em algumas aulas, para ir dando uma dinâmica diferente para as aulas. E coisa que às vezes a gente não faz hoje, porque hoje temos outros recursos, né? E eu vejo que naquele momento essas ações e decisões da equipe técnica, que aí já se discutia com a equipe pedagógica, com os professores, o professor, eu quero usar o AIP nessa aula, então nessa aula nós queremos usar o Chroma. Já esse entrosamento foi assim, fundamental para que os alunos, porque o alvo principal era um ensino que atendesse às exigências teóricas e tendências metodológicas na produção do conhecimento, e para isso tudo, o que era mais interessante para nós, para que isso acontecesse e tivéssemos o resultado disso, era prender a atenção dos alunos. E isso, com essas ações, se conseguia prender a atenção dos alunos. E era gratificante, muito gratificante naquele momento. E aí hoje a gente já tem outros recursos, eu lembro naquela época, uma indagação dos professores que queriam de todo jeito o quadro negro, né? A gente quer o quadro, a gente quer escrever, que o professor não é acostumado a sala de aula. A gente vai ter a dificuldade de colocar aquela lousa branca e a luz, porque o estúdio baixo, curtinho, né? E a câmera fixa ali, tinha outra câmera para poder adequar ao quadro. A gente teve que arrumar uma posição para colocar o quadro de um jeito que desse, que o espaço também era curto para o professor andar, não tinha como ele ficar andando para lá e para cá, para que ele pudesse escrever no quadro e não ficasse refletindo, porque senão, quando ele escrevesse, os alunos não enxergavam por causa do reflexo da luz. Ismael, você lembra da ginástica que você tinha que fazer conosco? A gente queria usar o quadro, a gente queria usar o flip chart e a gente ainda queria ilustrar a aula com gravuras. Então a gente tirava cópia, lembra disso? Dos livros, as cópias coloridas, né? Ou preto e branco. E eu lembro que eu trabalhava sociologia, eu queria mostrar Karl Marx, Max Weber, né? Aí vira para lá, vira para cá, para não dar o reflexo, né? Aí um dia eu resolvi plastificar, porque ela ficava muito assim, né? Flexível demais. Quando plastificou, não deu certo, porque o reflexo não deu. Então, assim, a gente aprendeu muito com isso, né, Ismael? E o Ismael, que está conosco desde o primeiro dia, né, conhece todas essas artimanhas que a gente tentou fazer, né, Ismael, até tentar aceitar. Todas essas etapas, porque eu passei de cinegrafista, fui corte, fui editor, né? Hoje sou editor web. Então, todas essas etapas eu passei por ela. E a evolução foi enorme, né? Porque de um estúdio de 3x7, mais ou menos, 3 por 5, né? É um estudo curtíssimo que a gente, muitas coisas que a gente falava, não dá para ser, é por causa da questão do espaço que a gente não tinha mesmo. Profundidade. Às vezes o professor queria andar e não tem como é que vai andar? Tem que ficar parado aí, professor, porque não tem espaço, não tem profundidade, não tem, né, lateralidade. Então não tem como o professor... Aí começa a brilhar também, né? Porque as luzes que a gente usava no começo eram luzes muito fortes. Apesar da gente colocar o não, o difusor, né? Que era para aliviar. Também, aí no caso o rebatedor. Mesmo assim ainda ficava muita luz, era excesso de luz. Aí até que depois adaptou-se para essas luzes mais frias, que aí melhorou muito, né? Até porque o professor também suava, porque a luz quente, né? Então os professores suavam muito. E eram muito próximas, né? Os professores se incomodavam com aquela... Agora, interessante é que quando nós gravávamos, demorava muito tempo, mas a gente tinha aquela segurança, não deu tempo, no outro dia veste a mesma camisa, né, professor? E vai dar continuidade. Essa passagem das aulas gravadas para a aula ao vivo, realmente nós ficamos apreensivos. Hoje, nós não gostamos mais de gravação. Há muito tempo a gente prefere ao vivo. Não é? Porque a gente ganha tempo, porque hoje a gente tem todo, assim, a dinâmica da aula em si, nós já aprendemos, já familiarizamos com isso. A gente não faz 100%, mas a gente tenta chegar perto daquilo que é necessário.